tengo el tuyo que me prestaste, lo he traído. Se lo podemos prestar a ella para no ligarte más. Yo traigo más cosas, no más. Hoy tenía la máquina mala, que está para eso. Porque la última más, yo pensé que iba a tener mucho más no, pero ahora después era más. Sí, porque la amplitud es muy grande. Vale, vamos. Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. Si os parece, os vais sentando tranquilamente y vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta tarde. La idea de al final, digamos, el debate, las preguntas y el diálogo entre los asistentes era también para acelerar un poquito más el tiempo ya que llevamos mucho retraso. Además, tenemos la ventaja de que tenemos un margen de tiempo porque no estoy segura de que el tercer ponente de la tarde pueda venir y podemos utilizar ese tiempo después o bien para poder visualizar, escuchar la presentación de Leonor Calvo que nos ha enviado o bien dejarlo para mañana. Tenemos ahí cierto margen de maniobra. Pero bueno, no leo más tiempo en esta cuestión y paso a presentar a la segunda ponente de la tarde. Y como habrá podido ver por el programa del curso, es la doctora Francina Tellín de la Universidad de Oporto, es geógrafa y una especialista en riesgos, en análisis de riesgos en general. De hecho, ella es escritora de una revista internacional, International Journal of Disaster. International Journal of Disaster Risk Reduction. Disaster Reduction. Una revista evidentemente de las indexadas de prestigio y muy importante. Ella viene trabajando desde hace mucho tiempo en perfiles forestales ya, aparte de haber trabajado en el tipo de riesgos y de dar clase y impartir clase en másteres de riesgos. Está diciendo tesis sobre fines forestales en estos momentos y va participando desde un principio también en proyectos internacionales. Uno de esos proyectos internacionales, FireStrength, aunque creo que era un acrónimo, justamente es en el que se desarrolla esa conceptuación y categorización de un evento extremo. Uno de los aspectos que imagino que nos presentará y nos contará de aquí, porque como habréis podido ir viendo a lo largo del día, digamos ya, se utilizan muchos conceptos para definir grandes incendios, de gran magnitud, incendios, que ha gustado también hablando por el término. Hay muchos conceptos que no siempre son sinónimos y sobre todo no siempre son fácilmente mensurables, no sabemos cómo medirlos. Y la ventaja del evento extremo es que han desarrollado Francina, junto con un grupo de investigadores, se publicó ya en los resultados del proyecto toda una metodología para intentar definirlo a partir de las propias características físicas del fuego, en este caso, que es un evento extremo, a partir de unas características que prescinden de los impactos, que tiene que ver con el efecto de los impactos producidos y tiene que ver básicamente con las características físicas del fuego, pero lo va a explicar ella mejor que yo, en el marco justamente de este proceso de cambio, de este tipo de incertidumbre y en el que nos va a presentar ella incendios extremos como escenario probable. Por supuesto, sus publicaciones son amplias y extensas. Si entramos en Google, Academics y todos los repertorios de artículos y revistas indexadas, ha publicado y coordinado varios libros, ha trabajado con personas muy presentes en la sala y con los mayores especialistas en este campo, y además lo que es muy interesante desde la perspectiva de los geógrafos, intentando aportar justamente esa perspectiva de las ciencias sociales y de las poblaciones que viven en los territorios afectados. Y no empleo más tiempo para no robárselo a ella, que es para no ir y escuchar. Va a hacer la presentación en portugués y estaba preocupada por si no se podía seguir. Yo creo que seguramente se puede, pero si no fuera así, podemos pasar al inglés y fuera más fácil de seguir. Seguramente yo creo que será más fácil hacerlo en portugués. O en portugués, gracias, Carmen. Carmen, muchas gracias por la invitación y por la introducción que es un poco exagerada de mi persona. Buenas tardes. Perdón, no hablo castellano, hablaré portugués.
despacito, sim, e poderei colocar todas as perguntas que quiser. Como a professora Carmen disse, eu sou geógrafa e interesso-me pelos incêndios, não há tanto tempo assim, apenas desde 2008, e interessam-me mais as pessoas, porque as florestas podem queimar, mas elas regeneram sempre. O espaço, o pinheiro pode efetivamente morrer todo, mas ele depois vai renascer. Elas regeneram sempre. As pessoas têm uma vida e, portanto, elas não regeneram. Essa é a minha maior preocupação. Quando pediram para falar sobre os cenários futuros, há dois aspectos que são muito importantes. Um é que as áreas de risco de incêndio na Europa, a projeção é que elas vão aumentar e esse aumento das áreas de risco de incêndio na Europa resultam das alterações climáticas, resultam do desenvolvimento das áreas urbanas na proximidade das florestas ou da aproximação das florestas às áreas urbanas e aos núcleos rurais e resulta de paisagens que estão mais suscetíveis ao fogo. Um outro cenário muito importante é que nos últimos anos na Europa surgiram incêndios que as pessoas dizem, quando lhes perguntamos, as pessoas dizem, eu nunca vi nada assim. As pessoas que viveram os incêndios de 2017 em Portugal, sejam bombeiros, sejam florestais, sejam os cidadãos comuns, os cidadãos, se lhe perguntarem qual é a vossa impressão dos incêndios de 2017, eles dizem, nós nunca vimos nada assim. Bombeiros com 30, 40 anos de experiência disseram, isto está para além, o que aconteceu está para além do que nós alguma vez vivemos antes. Portanto, efetivamente, eu como cidadã em Portugal, quando se fala de incêndios, parece que os incêndios são todos iguais, fala-se os incêndios. Mas os incêndios não são todos iguais, eles começam pequeninos, todos eles, alguns são apagados muito pequeninos, mas há outros que escapam e que são verdadeiramente incontroláveis. Eles vão por onde querem, como querem, e às vezes é a mudança das condições meteorológicas que ajudam a que o incêndio volte a intensidades que são controláveis. Portanto, o que nos espera na Europa, e especificamente também em Portugal, que é o país com mais incêndios na Europa, é que estes incêndios de elevada intensidade, de elevada velocidade, vão ser cada vez mais frequentes. Ou melhor, há a probabilidade deles serem cada vez mais frequentes se nós não aprendermos a prevenir, portanto, a evitar que eles ocorram. E se eles vão ser mais frequentes, é o que se espera, então nós temos que nos preparar, temos que preparar a sociedade para responder a estes incêndios. Quando pensamos nos incêndios de 2017 em Portugal, com 113 mortos, 66 dos quais num único incêndio, isto é algo impensável que deixou toda a sociedade portuguesa em choque. Mas isto será aquilo que eu digo ali, que será que não sou só eu que digo, mas isto poderá ser o novo normal que nós temos que enfrentar na Europa, como se entrar na Europa. Que estes incêndios são incêndios que já existem há várias décadas, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, só para citar estes 3 países. Portanto, em termos de cenários futuros, são estas as duas realidades que eu acho que é muito importante. O aumento das áreas de risco e
a probabilidade de ocorrerem mais incêndios extremos. Este é um incêndio que não é extremo, mas estas imagens que vocês têm aqui, quer do incêndio de Camp Fire na Califórnia, quer de Portugal, são fotos de incêndios que nós podemos classificar como incêndios extremos. Portanto, claramente aqui eles desenvolveram pirocumulonimbus, é uma das características destes incêndios extremos, e reparem que os pirocumulonimbus estiveram também presentes nos incêndios de 2017 em Portugal. Mas então, afinal eu ainda tinha mais uma coisa que eu tinha esquecido. É que os incêndios extremos podem ocorrer com maior frequência no futuro, é isso que se espera. Mas não é necessário que morram pessoas nestes incêndios. Em Portugal morreu muita gente no incêndio de Pedrógão, que já foi falado várias vezes hoje. Porquê? Porque as pessoas não estavam informadas sobre este tipo de fenómenos. Elas viram-se num autêntico inferno. Então, a reação normal foi fugir. Muitas saíram da sua casa, morreram a 500 metros da casa, enquanto que o incêndio não tocou na casa. Okay? Morreram famílias, morreram pessoas desde escassos meses até a pessoas de idade avançada. Todos estavam muito vulneráveis, porque não sabiam. Incêndios de outubro. Porque do incêndio de Pedrógão, a maior parte das pessoas que morreram a fugir. E morreram, sobretudo, num espaço de 400 metros. Morreram elas todas em 15 minutos. No incêndio de outubro, o número de mortes, e a área ardida foram 500 mil hectares. Enquanto Pedrógão, a área final a área ardida final do incêndio foram 29 mil hectares. Mas o grande problema, e onde morreram as pessoas, foi quando o incêndio tinha apenas 3.980 hectares. E no espaço de uma hora, a área ardida aumentou mais 4.000 hectares. Porquê que no incêndio de outubro, se a área afetada foi muito maior, porquê que não morreu mais gente? Por várias razões. Primeiro, porque as pessoas lembraram-se de Pedrógão. E lembraram-se que muitas vezes era mais sensato ficar dentro de casa do que fugir sem saber para onde, porque o incêndio tanto estava aqui como passado segundos estava ali, estava acolá, ele estava por todo lado. Essa é uma das razões. Muitas pessoas lembraram-se de Pedrógão. Segundo, as pessoas tinha faltado a luz. E então, às 10 da noite, em muitas áreas, portanto, tinha faltado a luz e as pessoas foram para a cama mais cedo. Estavam dentro de casa. Algumas estavam a dormir quando o incêndio passou e nem sequer acordaram. Okay? E, por sorte, só poucas pessoas tiveram o azar do incêndio entrar em casa e matá-las dentro da própria casa. Porque na maior parte dos casos, nada aconteceu. O fogo passou e elas continuaram a dormir impávidas e serenas. Outras acabaram por acordar ou foram acordadas pelos vizinhos. E isto é um grave problema em Portugal. As pessoas não receberam nenhuma informação da probabilidade do incêndio chegar ao seu município. Nenhuma. As pessoas foram observando os incêndios ao longe e estava tão longe, mas depois começaram a vê-lo rapidamente a aproximar. Aquele aproximou-se de uma forma muito, muito veloz. E as pessoas dizem,
Então eu estava tão longe e em 10 minutos eu vejo aqui à minha porta. Portanto, as pessoas, houve pessoas que acabaram também por não morrer, porque efetivamente também foram ajudadas, as pessoas entreajudaram-se e fizeram ações verdadeiramente fantásticas. Mas então, o que é que acontece? É preciso que as pessoas se preparem para este tipo de evento, para este tipo de incêndios, de modo a que possamos evitar este tipo de números no futuro. E, claramente, nós temos que distinguir o que é um incêndio extremo do que é um desastre causado por um incêndio. Mas vocês vão perceber que a pouco esta diferenciação. Portanto, nós, sendo o cenário tão dramático ou extremo, nós temos que, efetivamente, nos preparar melhor para coexistir com os incêndios. Mas então, o que é que são os incêndios extremos? Baseado na literatura, e nós chegamos à conclusão que os incêndios extremos, e porquê o nome incêndio extremo? Eu tenho um artigo, eu e uns colegas, um artigo em que definimos pela primeira vez o incêndio extremo, que é um artigo que está publicado numa revista que é Fire, e chama-se Defining Extreme Wildfire Events. E nesse artigo nós comparamos os termos que são utilizados na literatura internacional para caracterizar este tipo de incêndios. Então, há 23 termos na literatura. Nós analisamos as diferentes perspectivas de todos os autores que conseguimos encontrar, okay? E chegamos à conclusão que a melhor designação é o incêndio extremo. Em 2013, eu tenho um artigo sobre Exploring the Occurrence of Megafires in Portugal. Nessa altura, eu achava o termo megafire o máximo, o melhor termo. Quando faço este artigo de 2018, chego à conclusão que não deveria utilizar o termo mega incêndio. Porquê? Porque há diferentes perspectivas na abordagem, no conceito de mega incêndio. Embora o sentido mais correto é que o mega incêndio é um incêndio que arde uma área muito grande. E um incêndio extremo não tem necessariamente que arder uma área muito grande. Ok? Pode arder, pode não afetar uma área muito grande. Então achamos que o termo Extreme Wildfire era o melhor termo. Porquê? Porque, embora ele já tivesse sido utilizado 5 ou 6 vezes na literatura internacional, o que acontece é que ninguém o tinha definido. Ninguém o tinha caracterizado. Falavam deles para se referir a estes incêndios muito intensos, mas não tinham definido. Por isso, nós resolvemos definir o Extreme Wildfire e optar por este conceito. Então, vejamos. Os incêndios extremos são incêndios que desenvolvem fenómenos piroconvectivos, que estão fora da capacidade de controle, e nós aqui até fomos bastante generosos, porque consideramos que o limite da capacidade de controle são 10.000 kW por metro na frente de fogo. Têm velocidades de propagação muito elevadas, exibem uma grande capacidade de gerar projeções a distâncias significativas e têm um comportamento errático, imprevisível, e são estas as características fundamentais. Quando eu me bati com os meus colegas para que fizéssemos essa definição, alguns dos colegas diziam, mas então
tu és das ciências sociais e estás a caracterizar o incêndio extremo por os parâmetros físicos, eles tiveram muita dificuldade em perceber. Mas eu acho que é muito simples. É que nós temos que perceber quais são as características do fenómeno, para depois podermos lidar com ele. Ok? Portanto, se eu não souber as características do fenómeno, eu não sei quais são, como é que eu vou ter que me proteger desse fenómeno. Ok? Porque os incêndios extremos, por exemplo, uma intensidade de 1000 kW por metro na frente de fogo, representa uma ameaça muito menor para uma população do que um incêndio, como aconteceu em Portugal, com 100.000 kW por metro na frente de fogo. A ameaça que representa para as pessoas é muito distinta e é isto que nos interessa perceber. Portanto, é um incêndio que está fora da capacidade de controle, pode representar uma grande ameaça para as pessoas e gerar grandes impactos e constituir um desastre, ou pode efetivamente ter um impacto limitado. Há muitos incêndios do Canadá que são incêndios extremos, mas dos quais nós não ouvimos falar, porque afetam áreas que não têm populações, que não provocam danos significativos, não provocaram desastre nenhum, mas não deixaram de ser incêndios extremos. Se repararem, um aspecto fundamental na definição de incêndio extremo é que eles estão necessariamente fora da capacidade de controle. Só para, por exemplo, os incêndios de Portugal andaram aqui, por estas intensidades, claramente fora de controle. O incêndio de Pedrógão deixou de estar controlado 30 minutos após o alerta. Esta figura aqui permite distinguir ou ajudar-nos a perceber a distinção entre incêndio extremo e desastre e quando é que eles estão ligados ou não. Bem, reparem o triângulo do fogo, não é? O necessário para que se inicie uma ignição, e depois há fatores que vão afetar o comportamento do fogo. É esta a célula inicial. É esta dinâmica aqui que vai fazer com que o incêndio tenha determinadas características. Aqui estão as características do comportamento do fogo. E estas características, em interseção ou em relação com a vulnerabilidade socioecológica dos sistemas, vai explicar que haja desastres. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o incêndio para talvez perceberem melhor porque não vê. Esta linha aqui vertical identifica o limite do controle. Portanto, os incêndios que passam para este lado são incêndios extremos, os que estão antes deste lado, antes desta linha, não são incêndios extremos. Então nós temos incêndios que não são extremos, alguns provocam desastres, outros não. Portanto, há desastres que foram provocados por incêndios que não são extremos, ou não foram extremos. E depois nós temos incêndios extremos, alguns provocam desastres, mas há outros que não provocam desastres. Daí que convém diferenciar as duas coisas, porque um incêndio extremo é aquele que tem as características que anteriormente eu tinha, identificado. Estas aqui, ok? É isso que define um incêndio extremo. Enquanto que um desastre é definido pelas suas consequências, pelas consequências na área afetada pelo fogo. Portanto, são duas coisas necessariamente distintas. E é por serem distintas que nós temos capacidade de atuar e evitar que estes desastres ocorram, independentemente de ser extremo ou não ser extremo. Eu não sei se estão a compreender.
y lo podéis seguir todo, se puede seguir sin problemas la... Querem colocar alguma questão? Mais ou menos. Atendendo que naquelas áreas que são afetadas por furacões, existe, as pessoas estão habituadas a seguir as diferentes categorias do furacão. E sabem que se o furacão for de nível 1, terão que se preparar de uma forma diferente se o furacão for de nível 5. Portanto, elas sabem isso e interpretam muito bem o que é que têm a fazer nestas duas situações. Quando em Portugal os incêndios são incêndios, as pessoas não sabem e, portanto, não sabem como se preparar. O objetivo desta classificação foi, efetivamente, mostrar que os incêndios não são todos iguais e nós criamos esta classificação que tem 7 categorias de incêndios. As 4 primeiras foi o que nós consideramos os incêndios normais, são aqueles que é possível controlá-los, e estes 3 são os extremos, são aqueles que não é possível controlar. Depois, as métricas que nós utilizamos foi a intensidade, a velocidade de propagação, a altura da chama, a presença ou não de pirocumulonimbus, a presença ou não de downdrafts, a atividade de projeções e a distância das projeções. Os valores que nós temos aqui, os limites que nós temos aqui, não foram validados até agora, nem no terreno, nem em laboratório. Foram baseados na literatura internacional. Eu acho que é muito importante, eu não sou propriamente desta área e nunca houve possibilidade de validar estes valores, não quer dizer que estes valores sejam exatos, compreendem? Mas é um nível de referência. Há um colega americano que neste momento está a tentar validar estes valores utilizando imagem de satélite. Só há um grande problema com a imagem de satélite. É que, como estes incêndios geram pirocumulonimbus, o ecrã de nuvens e de fumo é muito alto e é muito forte. E acontece que os valores da energia emitida pelo incêndio só surgem à volta. Nós fizemos isso com o incêndio de Pedrógão. E para além do satélite, não é satélite estacionário, portanto, não nos dá valores contínuos. Mas, nos momentos em que o satélite passou e nós poderíamos ter valores, temos valores para a área à volta, mas não para a área que está efetivamente com o pirocumulonimbus. Portanto, não nos permite medir para já, não é? O progresso no futuro irá certamente permitir. Portanto, e depois temos algumas aqui características e falamos da capacidade de controle. E porque eu sou da área das ciências sociais, eu gostei de tentar perceber como é que estas características influenciavam, ou melhor dizendo, quais as ameaças que estas características dos incêndios provocam nas pessoas. E então, não neste artigo de 2018, mas num livro publicado em 2020, nós anexamos a esta tabela, uma tabela com as ameaças potenciais ameaças para vocês, ameaças potenciais para as pessoas, os operacionais e para os assets, portanto, para os ecossistemas e para outro tipo de estruturas. Então, o que eu trago aqui é a perspectiva das pessoas. E reparem, nos incêndios extremos, o que vocês têm aqui são as 7
as 7 categorias dos incêndios. Aqui são as ameaças psicológicas e aqui são as ameaças físicas para as pessoas. Não é para os operacionais, é para as pessoas. E verifica-se que num incêndio de categoria 1 para um incêndio de categoria 7, o tempo que se tem para tomar decisão é muito menor. Okay? Enquanto que num incêndio pequeno as pessoas podem ter até horas, seguramente minutos, num incêndio extremo o tempo reduz-se. Reduz-se imenso. Portanto, as pessoas não têm muito tempo. As pessoas têm que quase ter a mala preparada para, não quer dizer que tenham que evacuar, mas elas têm que ter tudo preparado para saber como reagir, porque não há muito tempo para pensar. E também a urgência de tomar decisões é muito maior nos incêndios que têm intensidades muito mais elevadas. E, portanto, o que vocês têm aqui identificado foi, vocês não conseguem ver, mas depois vão ter acesso à apresentação, e o que nós temos, o que se tem aqui são as ameaças que as pessoas têm que pensar que poderão enfrentar no caso dos incêndios. O vento, o fumo, o facto de ao fugir, ao saírem no coche, não haver visibilidade, haver acidentes, portanto, a queda de uma árvore, okay? Coisas que as pessoas têm que saber quais são as ameaças, e claro que todas estas ameaças que estão aqui identificadas são muito maiores à medida que a intensidade do incêndio é também maior. Esta é a nossa definição de incêndio extremo. Okay? Portanto, esta é a primeira parte da minha apresentação. A segunda parte da minha apresentação tem a ver com o seguinte: mas então nós temos que fazer alguma coisa. Como é que nós nos podemos preparar para estas situações? O que acontece é que o modelo, o paradigma, se quiser, que orienta a política de gestão dos incêndios em Portugal e na Europa é um paradigma da guerra ao fogo. Esta aqui, estes dois círculos representam esse paradigma. O que é que representa o vermelho? Representa aquilo que se faz durante o incêndio. O azul representa o que se faz depois do incêndio. E o verde, o que se faz antes do incêndio. Quando o paradigma da guerra ao fogo surgiu, no início do século XX, o que acontece é que a ação estava concentrada fundamentalmente durante o incêndio, e depois havia duas atividades que se faziam, que eram tentar identificar as causas, e a segunda era fazer o relatório, o report do incêndio. Era isso. Depois, os operacionais, as instituições, foram verificando que não chegaram. E então evoluíram para este tipo de modelo. Continua a ser a guerra ao fogo. Mas já verificaram que, para conseguirem controlar o incêndio, é preciso ter algumas ações anteriores. Por exemplo, a avaliação do risco meteorológico do incêndio. É antes que se faz, mas é importante para o combate. Portanto, começaram efetivamente a ver que era necessário desenvolver um conjunto de ações antes do incêndio, mas era para suportar melhor o combate. E mesmo dentro do combate há aspectos que foram surgindo, okay? Nomeadamente a evacuação das populações. Não existia aqui. Aqui era combate puro e duro. Aqui já reparem que, para além do combate, nós temos aqui 5 ações. Portanto, durante o incêndio não se faz só combate, há 5 ações que se fazem. Mas este modelo
não tem conseguido controlar os incêndios extremos. Não resolve o problema, por mais meios que se coloque. Então, a nossa proposta é isto. Se calhar é um bocadinho, como se diz, escandaloso para vocês. Então, o que é que nós achamos? Ao bocadinho, na apresentação da Carmen, tinha uma frase do Castelnau, do Marc, que dizia que 0,02 cêntimos na gestão do combustível economizaria €1 no combate. Ok. Então é assim. O combate será sempre necessário. Nós temos que ter sempre combate. Ok? Mas o facto é que até por uma questão de segurança dos próprios operacionais que estão no terreno, nós temos hipótese de desenvolver um conjunto de ações, okay? Muitas delas vão gerar rendimento. Não são um custo, são um rendimento, mas que têm benefícios na redução dos incêndios. E já vocês depois têm que ver no PowerPoint quais são as ações, portanto eu não posso dizê-las todas. E mesmo ao nível do que se faz após, há muito mais que se pode fazer e que vai ajudar a que os incêndios ocorram menos vezes e tenham características menos extremas. Okay? Portanto, este é o nosso modelo. Nós chamamos governança partilhada do fogo. Não é só o partilhar responsabilidades. Se vocês lerem textos australianos, eles falam muito da responsabilidade partilhada. Isto é mais do que responsabilidade partilhada. É uma gestão efetivamente partilhada. Este é o desenho, é exatamente o que está aqui. Este círculo, analisando no detalhe, é isto aqui. O que é que isto nos dá? Ele define ações e em cada uma das ações, portanto, continua a ser o verde, continua a ser o que se faz antes, o vermelho o que se faz durante e o azul o que se faz depois. Okay? Mas em cada uma, por exemplo, o que se faz antes, nós definimos ações que são necessárias executar e depois pormenorizamos as ações. E cada uma das ações tem, no modelo original, no livro, está uma tabela, porque tem os objetivos. O que é que se consegue obter em termos de incêndios com cada uma destas ações. Isto, portanto, aqui são as ações, aqui são o detalhe das ações e depois nós aqui, neste círculo exterior, só temos os objetivos gerais. Mas na tabela temos, para cada uma destas campos, temos os objetivos específicos. As pessoas sabem que se fizerem isto, o que é que poderão esperar? Não há confusão. As pessoas sabem perfeitamente o que podem esperar. Portanto, este é o nosso modelo. Agora, passo para a terceira parte da minha apresentação. Tem sido produzido a nível internacional muita boa produção científica, muito bons resultados científicos. E a pergunta que se faz é, havendo tantas evidências cientificamente provadas, porquê é que não se muda? Porquê é que o sistema não muda? Então, daí esta questão, que é a relação entre o conhecimento científico e as políticas de gestão dos incêndios. E então, o que é que acontece? O impacto é, no fundo, o impacto. Se nós compararmos a produção científica com o impacto dessa produção na alteração das políticas, a diferença é abismal, porque o impacto é muito pequeno. E porquê que então o impacto não é
não é maior. Por causa disto, nós criamos um outro conceito. Ou melhor, o conceito das ciências translacionais não é nosso. As ciências translacionais surgiram nos Estados Unidos, na área da medicina. Existe a medicina translacional, que o objetivo é efetivamente utilizar de uma forma mais rentável, não é rentável, é mais eficaz toda a investigação científica e que se traduza efetivamente numa melhoria da saúde comunitária e que se aprenda também com as práticas clínicas para melhorar a investigação, portanto, é melhorar todo o processo, ligar todos os atores para uma melhoria do processo. As ciências translacionais surgem aqui, na medicina translacional. Já desde 2015, por aí, 16, também já há autores que propuseram a ecologia translacional. Nós propomos aqui um novo campo de investigação, um novo campo científico, que é as ciências translacionais dos incêndios. Porquê? Porque não existe efetivamente uma ciência dos incêndios. Existem incêndios abordados em várias áreas científicas, mas uma ciência específica dos incêndios não existe. Mas, a surgir este campo científico das ciências dos incêndios, ela tem necessariamente que ser interdisciplinar, porque não há uma disciplina que consiga dar as respostas todas aos incêndios. Os florestais não conseguem dar todas as respostas aos incêndios. Os meteorologistas não conseguem dar todas as respostas aos incêndios. As pessoas das ciências sociais também não. Ninguém consegue dar a resposta por si. Precisamos de ver o problema em grupo. E também precisamos de unir várias formas de saber. Porque os cientistas produzem conhecimento científico, mas os operacionais têm um conhecimento da experiência. As pessoas, os cidadãos também têm esse conhecimento. E nós temos que lidar com isto. E então, este campo, e neste paper a Carmen também colaborou na elaboração deste artigo. Então, nós definimos as ciências translacionais dos incêndios, ou a ciência translacional dos incêndios, como um novo campo de conhecimento que, no fundo, procura capturar, portanto, englobar toda dito de outra maneira, procura ver os incêndios a 360 graus. Portanto, não há nada que escape, é visto tudo. Porquê? Porque o efeito num determinado imagine, o efeito na prevenção tem que ter necessariamente efeito depois nas características do incêndio, tem que ter efeito nas consequências do incêndio. E geralmente vê-se isto de uma forma desarticulada. E as ações são feitas, mas não são avaliadas. E nós temos que ver, por exemplo, na questão da gestão do combustível, Portugal não tem dinheiro para fazer a gestão de combustível todos os anos que precisa. Não tem. Nós temos que procurar, efetivamente, perceber a situação na totalidade. Portanto, este conceito, esta proposta que nós fizemos de ciência, da ciência translacional dos incêndios, e quando nós submetemos o paper, o revisor não percebeu muito bem e disse assim, mas apresenta-nos um exemplo. E nós criamos o exemplo a partir de um projeto que eu estou a iniciar. E que não fui eu que que pensei criar este projeto. Foram operacionais da Guarda Nacional
portuguesa, que é o equivalente à vossa Guarda Civil e que também tem uma componente ligada à natureza. Foram essas pessoas dessa componente da Guarda Civil que vieram ter comigo e disseram: nós temos assistido às suas apresentações, vimos os vídeos no YouTube e queremos trabalhar consigo. Porquê? Porque diziam eles: nós fazemos investigação das causas dos incêndios. Se efetivamente determinarmos que houve intencionalidade, temos que levar o processo a tribunal. E os juízes dizem-nos assim: provas. E eles têm dificuldade em encontrar. Então, eles querem colaborar connosco para nós efetivamente resolvermos todos os problemas que existem nesta área. Então, isso levou-nos a pensar, com base neste trabalho que eu vou efetuar com eles, a propor uma comparação entre o que é a análise das causas dos incêndios atualmente. Portanto, é pena, desculpa, isto não deveria acontecer porque vocês deveriam poder ler o que aqui está. Mas nós também não temos tempo para detalhar, mas depois também, se lerem e quiserem colocar questões, estejam à vontade, terei muito gosto em responder. Portanto, aqui são os campos que interessam. Portanto, eu aqui tenho aqui a questão da governança, é uma área importante na gestão dos incêndios. Depois tenho a questão do problema, como é que o problema das causas é definido. E aqui tem a definição aqui na definição do problema quais são as razões das ignições. Depois temos o problema da percepção do incêndio, e depois temos os campos de gestão, os campos de investigação e quais são as áreas disciplinares que é importante motivar ou envolver nesta ação. E aqui temos o que é feito agora. Adotando uma visão da ciência translacional dos incêndios, nós temos isto. Para a governança, nós reconhecemos determinado tipo de ações que vão depois ter influência noutros campos. Portanto, esta tabela que aqui está é aquela que eu irei validar com o trabalho que estou a iniciar com a Guarda Nacional Portuguesa, que investiga as causas dos incêndios. Portanto, reparem, esta tabela, esta e esta a seguir, é sobre as causas dos incêndios. Parece muito complicado. Causas dos incêndios, investiga-se. Ok? Investiga-se. Mas, primeiro, aqueles que fazem a investigação das causas sabem que é muito difícil determinar, muitas vezes, as causas. Às vezes, os próprios bombeiros destroem as evidências e aqueles que vão investigar não conseguem. O problema é extremamente complexo. E se pensam que resolver a questão dos incêndios para reduzir as ignições basta criar penas maiores, não vai dar grande resultado. Primeiro, porque é muito difícil fazer prova que efetivamente uma pessoa é culpada. Ou é apanhado no Código Penal Português, é assim, ou é apanhado na ação na altura, ou depois, é muito complicado provar. E muitas das causas que são investigadas e é determinado que foi intencionado, depois leva-se a tribunal e as pessoas que acabam por ser condenadas são percentagens mínimas, que não justifica todo o investimento que foi feito. Não justifica. Não tem impacto. Então, parece um pouco estranho, não é? Mas é verdade. É que para reduzir os incêndios,
é preciso atuar em tudo isto que está aqui com cores. Okay? Agora nós vamos ver efetivamente no terreno, com os operacionais, com os juízes dos tribunais, vamos ver se nós validamos o que está aqui, se vamos fazer alterações ao que está aqui, e é que o resultado final chegamos. Temos que chegar ao resultado. Isto é o nosso ponto, é o nosso objetivo. Temos que chegar ao resultado, porque eles precisam disso. São eles que precisam, são os operacionais da Guarda Nacional que precisam deste trabalho. E vêm buscar a ciência. E nós precisamos deles pela experiência prática, pelos dados que têm que nós não temos e pela experiência partilhada que queremos ter. Okay? Portanto, esta abordagem da ciência translacional dos ensinos, estou a defender, é, na minha ótica, muito interessante e muito importante, porque é ela que nos vai permitir implementar um sistema de governança partilhada muito mais eficiente, muito menos caro, porque, pelo menos em Portugal, o grande problema é criar um programa, por exemplo, para as aldeias seguras. É fácil. Criar é fácil. Implementar, ainda se consegue. Agora, ano após ano, mantê-lo é difícil. Então, mas nós não podemos continuar assim. Nós temos que ter ações que possam ter reflexos positivos e que seja possível mantê-las no tempo. Se um município é muito rico e pode fazer determinado tipo de ações, tudo bem. E aqui neste modelo, nada disto é obrigatório. Portanto, as pessoas não precisam de fazer exatamente tudo isto para conseguir um bom resultado. Elas podem escolher em função do que é preciso para elas e dos recursos que têm. Okay? Mas sabem a que é que poderão chegar fazendo cada uma destas coisas. Mas, para implementar isto, precisamos efetivamente de uma ciência translacional dos incêndios. Okay? E eu acho que já vos chateei muito, sobretudo porque não falo castelhano, embora devesse falar castelhano. Porque tenho uma filha casada em Espanha, acabei de ter um neto que também é espanhol e, portanto, perdão. Bem, notas finais. Os incêndios extremos identificam-se pelas características físicas deles. Vocês nunca ouviram falar dos impactos de um sismo em função da área que o sismo atingiu. É em função da magnitude, é em função da energia. Aqui também. Tem que ser em função da energia que ele liberta. Como já várias vezes referi, um incêndio extremo não precisa de se tornar uma catástrofe, um desastre. O facto de nós termos adicionado à classificação inicial as potenciais ameaças para as populações, para os operacionais e os ecossistemas e outros assets, tem o objetivo principal é identificar as pessoas e familiarizar as pessoas, torná-las conscientes dos incêndios extremos e de como podem sobreviver mesmo em ambientes muito, não queria dizer extremos, muito exigentes, ok? Porque efetivamente temperaturas muito elevadas, ventos fortes, fumo, dificuldade imensa de respirar, coisas por aí. Portanto, a nossa classificação não considera a quantidade, a classificação das 7 categorias dos incêndios, não tem em conta a quantidade de consequências, mas o tipo, as características do incêndio e depois o tipo de ameaças que as pessoas sofrem. Temos aqui também os aspectos gerais do paradigma da gestão partilhada
é que, efetivamente, este paradigma tem potencial para encontrar ou criar sinergias com aspectos que não têm a ver com o fogo, estão fora da área do fogo, dos incêndios, mas que têm implicações nas características do fogo. E depois, o menino mais novo desta investigação, que é efetivamente a ciência translacional dos incêndios, que melhora a relação entre a ciência e as políticas públicas e efetivamente melhora a utilidade social da ciência e portanto vai permitir uma mais fácil implementação do paradigma partilhado, do paradigma da gestão partilhada dos incêndios. E portanto, eu acho que já vos chateei o suficiente. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Martina. Muito obrigada. Tenéis la oportunidad de preguntarle cualquier cosa que a lo mejor no haya quedado clara en la presentación, porque hemos perdido algún concepto, alguna palabra, o no hemos entendido el sentido de alguna frase, o queremos ampliar, profundizar o discutir cualquier planteamiento de lo que ella ha podido plantear. É um pouco difícil. Sí, hay una persona. Por lo menos en España, para
dinâmica do perigo. Eu comecei por falar do risco. Eu não sei como é que vocês entendem o risco, o conceito de risco. Por exemplo, em Portugal, risco nas instituições do Estado. O risco de incêndio é a probabilidade de um incêndio ocorrer. Mas risco não é isso. Se vocês forem ver o programa de ação de Sendai, o United Nations Disaster Reduction, Risk Reduction, o conceito de risco não é isso, nem na comunidade científica. O risco é a probabilidade de ocorrerem danos resultante da interação entre o perigo, neste caso o incêndio, e a vulnerabilidade da área onde ele ocorre. Isto é a noção do risco. Mas em Portugal não é esta, oficialmente não é esta. Okay? Não é. Eu posso dizer porquê? Porque os riscos entraram em Portugal pela área da geografia física, numa altura em que se achava que os desastres resultavam de eventos extremos da natureza. Mas não é assim. E isto, eu sou muito afirmativa a dizer que não é assim. E não é assim. Não sei o que digo, é muita gente que eu disse e eu benefício do conhecimento que eles foram desenvolver. Portanto, o FW é efetivamente muito. Mas, o comportamento do fogo, eu mostrei aquele gráfico para mostrar o que é que, no fundo, vai afetar desde que haja a ignição e que vai fazer com que uma ignição até morra logo, portanto, se extinga, às vezes por ela própria, ou então a vá fazer crescer. São aqueles fatores que vocês sabem que estão ali no gráfico, na forma como eles vão interagir. Eu acho muito importante ter uma avaliação dinâmica do perigo. Que resulta, por exemplo, nós sabemos a quantidade de combustível, as características dele, mas ele também está no FWI. Esta informação também está. Agora, será que o pormenor da informação que vai fazer com que, num determinado momento, o incêndio possa como que explodir, eu não o consegue captar, mas não é culpa dele. É culpa que nós não temos outra informação que seria necessária ter. E que atualmente não é tão difícil assim ter, desde que as pessoas a queiram ter. Porque a tecnologia evolui muito. Temos imagens da Terra. Temos drones com capacidade de, todos os dias, quantas vezes a gente quiser, de ir monitorizando a situação dos combustíveis em termos de quantidade, de umidade. É
Mas eu acho que lá chegaremos. Lá chegaremos com uma simples razão. Até 2018, e podem ver isso, a União Europeia falava em tecnicismos. No relatório que foi feito em 2018, e houve um encontro em Lisboa, um encontro organizado pela Comissão Europeia sobre tecnicismos. E nesse evento eu apresentei estas categorias, não apresentei as categorias, apresentei o conceito de incêndio extremo. Porque efetivamente o artigo tinha saído naquela manhã. Eu acabei por apresentar. E se reparar, o termo extremo tem vindo a substituir o termo mega incêndio na comunicação oficial. O ano passado, não, foi em 2019, houve uma call para projetos de investigação para incêndios extremos, não falar dos mega incêndios. Portanto, é uma questão, isto é uma questão gradual. E a colaboração entre os académicos, as pessoas que vêm na universidade, com os operacionais, aqueles que sentem as dificuldades, aqueles que sabem o que é preciso. Daí é que resulta modelos, procedimentos, políticas muito mais amigas de todos e que possam ter maiores e melhores resultados. Porque, efetivamente, pelo menos em Portugal, o dinheiro é pouquinho, porque é preciso gastá-lo bem. Nada, graças por lá esquecer. ¿La pregunta más? ¿Alguna? Sí, hay una más. Quería hacer una pregunta a Antonio. Sobre esto que nos está contando, que son conceptos, son situaciones difíciles, pero cuando lo has transformado en conceptos sencillos. Perdão, não estou escutando bem. Não tenho aqui a máscara.